Esse bolo é ao mesmo tempo fácil de preparar e elegante para servir numa comemoração. Como todo preparo de bolo, o primeiro passo você já sabe qual é, né? Pré-aquecer o forno. Pode deixar em temperatura média, 180 graus. Agora o segundo passo é untar uma forma. E eu vou usar essa retangular clássica para preparar o bolo de cenoura. A inovação vai ficar por conta da combinação de sabores e não da forma do bolo, tá? Aqui não tem muito segredo, né? É fazer uma camadinha fina de manteiga e outra de farinha. Então eu vou untar aqui o fundo, espalhando bem a manteiga, as laterais, os cantinhos. Essa aqui é uma forma de bolo, não é aquela assadeira baixinha, tá? Ela é alta aqui e tem 32 por 22 centímetros. Agora só falta a gente polvilhar com farinha e lembra de fazer uma camada bem fininha para não formar uma crosta no bolo. Você sabe, aqui é melhor a gente bater lá na pia. Já vou deixar essa forma aqui para a gente separar todos os ingredientes. Vou começar aqui descascando a cenoura. Apesar dela estar lavada, fica essa pelinha que na massa do bolo pode escurecer um pouco. Então o ideal é descascar mesmo. A gente está usando 4 cenouras. Você vai ver que é uma massa um pouco maior do que aquela que a gente faz no dia a dia, que geralmente leva 3. Mas é porque é um bolo para uma comemoração. Olha, para facilitar a vida do liquidificador, eu vou cortar aqui essa cenoura em rodelas. Olha, não precisa ser super fininho, é só para facilitar mesmo. E aqui a gente vai bater bem, para a mistura ficar bem lisinha. Dependendo de como você vai cortar o bolo, essa massa aqui dá para 16 porções. Antes de quebrar os ovos, eu já vou juntar o óleo. Aqui tem meia xícara e a gente vai usar 1,5 xícaras. Esse óleo aqui é o de milho, que é o que tem o sabor assim menos acentuado. Por isso que a gente usa óleo de milho para fazer bolo. Essa receita aqui, como eu te falei, é um pouco maior do que aquela tradicional que a gente faz no dia a dia. Se o seu liquidificador for menorzinho, você pode dividir em 2 etapas aqui essa parte de bater. E depois a gente vai misturar essa emulsão, essa cenoura batida com óleo, com os ovos e com açúcar. A gente vai misturar com os outros ingredientes secos à mão. A gente vai usar 6 ovos. E aí você sabe, quebra um por um. Vira e mexe eu vejo nas redes sociais, por que eu não ouvi a Rita Lobo? Coloquei os ovos de uma vez e tinha um que não estava bom, acontece. Agora só falta o açúcar para a gente bater aqui. Para essa versão festiva do bolo de cenoura, a gente precisa de 2 xícaras e 1/4. Olha, você pode estar se perguntando aí por que o açúcar, sendo um ingrediente seco, vai para o liquidificador. Que a farinha não vai e o fermento também não.
A questão é a seguinte: a gente quer dissolver o açúcar aqui nos líquidos. Então, por isso é que a gente vai bater junto com esses outros ingredientes. Pronto, 2 1/4. Agora tem que bater até ficar uma mistura bem lisinha. Um dos motivos pelos quais a gente não coloca a farinha aqui junto com esses ingredientes é porque você viu que precisa bater um tempo, né? Até ficar bem lisinho. Com isso, se a farinha tivesse aqui, a gente ia acabar desenvolvendo, trabalhando o glúten. E o resultado, provavelmente, seria um bolo solado. A gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. É por isso que a gente vai misturar os ingredientes secos, a farinha, o fermento, uma pitadinha de sal e outra de canela à mão. Então, já vou medir aqui esses ingredientes. Vou colocar 3 xícaras, deixa eu só nivelar aqui, de farinha de trigo. O fermento em pó, para essa quantidade de massa, pode ser 1,5 colher de sopa. Então, aqui tem meia colher. Eu vou colocar 1, 2 e 3. Uma coisa importante, se você não tem o costume de preparar bolo e justo agora, nesse aniversário, você vai fazer o bolo, tem um fermento lá esquecido na despensa da sua casa, é bom fazer o teste para ver se ele está funcionando. Mistura na água. Se começar a efervescer, é porque está funcionando. Se não reagir, aí é melhor você comprar outro fermento. A canela em pó aqui na massa vai dar só um saborzinho a mais. Vou colocar o equivalente a 1/4 de colher de chá. Seria, assim, uma pitada generosa. E vai também uma pitadinha de sal, que vai ajudar a juntar todos esses sabores da cenoura, da canela. Eu já vou misturar bem aqui esses ingredientes. E antes, a gente vai colocar as raspinhas de uma laranja na massa do bolo de cenoura. Se você não tiver um zester, que é esse ralador aqui, pode usar o ralador normal, mas aí você vai raspar delicadamente, porque você não quer essa parte branca na receita. Isso aqui vai amargar o bolo, então você tem que ir bem delicadamente. Claro que o ideal é você usar esse ralador que é específico para casca de cítricos, para fazer bolo de limão, bolo de laranja, para usar as raspinhas de limão para perfumar o arroz, o feijão. É bem útil isso aqui. Com esse misturador de arame, que é o que a gente vai usar para misturar os ingredientes secos, eu já vou dar uma mexidela aqui. E agora a gente pode começar. Só que você precisa passar por uma peneira, por 2 motivos. Primeiro, que se por um acaso a farinha não tiver novinha, você consegue dar uma aerada e isso garante que o bolo fique fofinho. O outro ponto é o seguinte: a gente não quer de jeito nenhum aquela massa de bolo que fica com umas bolotas de farinha, sabe como é que é? E como aqui a gente está batendo à mão, é melhor mesmo passar pela peneira. Você vai ver como essa massa fica fofinha, perfumada. Um ponto importante de lembrar é o seguinte: como a gente colocou fermento na farinha, esse aqui tem que ser o último passo do bolo, porque assim que o fermento entra em contato com os líquidos, ele começa a agir. Então, misturou, colocou na forma e levou ao forno. Por isso, o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. O outro ponto é que não vai usar aquela farinha que já tem fermento, tá? Não vai dar certo. A gente prefere medir a quantidade de fermento que a gente vai usar na massa. Nessa etapa aqui, a gente só quer incorporar a farinha na massa. Não é para ficar batendo loucamente, isso não vai deixar o bolo mais fofinho. O que deixa o bolo fofinho é a primeira etapa, é bater bem o óleo com os ovos.
Vou passar a massa para cá. Agora, a massa do bolo de cenoura precisa assar por 40 minutos nesse forno pré-aquecido a 180 graus. Você sabe que sempre tem uma variação de tempo porque um forno é diferente do outro, mas, de maneira geral, quando as bordas começarem a soltar da assadeira, o bolo está pronto. Ficou na dúvida? É só usar o bom e velho truque do palito. Se ele sair limpo, pode tirar do forno. Caso contrário, deixa mais uns minutinhos até assar completamente. Enquanto o bolo esfria, a gente pode começar a preparar a cobertura, que vai ser um delicioso merengue suíço. Olha, eu deixei um pouquinho de água aqui, que a gente vai aquecer para fazer o banho-maria. A ideia é que o vapor é que aqueça essa tigela. Portanto, a água não pode encostar aqui no fundo da tigela, tá? Esse é o truque para o banho-maria dar certo. Olha que legal essa receita. Você pode fazer a massa num dia e aí, no dia do aniversário, você faz o merengue e cobre na hora de servir. Só o que você não pode é preparar esse merengue enquanto o bolo está assando. O que vai acontecer é que você vai espalhar o merengue no bolo quente e ele vai dar uma desandada. Então, deixa para fazer o merengue só quando o bolo já estiver frio. Bom, vou separar aqui as claras das gemas. Esse merengue aqui, ele precisa de 3 claras. Você vai ver que vai ficar bem rico. Pronto, já tenho aqui as 3 claras. Vou juntar aqui uma xícara de açúcar. Só dando uma primeira misturada aqui, mas na realidade o segredo desse merengue, para ele virar uma cobertura de bolo, é dar uma estabilizada nele, para ele não voltar a virar aquela clara líquida em cima do bolo. Se a água estiver fervendo desse jeito, assim, borbulhando, você vai acabar cozinhando as claras e a gente não quer que isso aconteça. Então tem que deixar o fogo bem baixinho, mas bem baixinho mesmo. É só esse vaporzinho que a gente quer para misturar as claras com o açúcar até que o açúcar tenha dissolvido completamente. Esse processo aqui leva uns 4 minutos. E como é que você sabe que está no ponto? É muito simples. Você vai levantar um pouquinho da clara e vai colocar no dedo e vai esfregar. Se você sentir os grãos do açúcar, significa que ainda não está no ponto, precisa deixar mais um pouquinho aqui no banho-maria e vai mexendo com o batedor de arame, não para incorporar ar, mas para não deixar cozinhar mesmo. Vamos fazer o teste aqui de novo, que eu acho que já deu tempo. Tá bem lisinho, não tem nenhum grãozinho de açúcar. Podemos passar essa mistura aqui para a batedeira. Aqui não tem muito segredo, eu vou colocar para bater e esperar essa mistura se transformar num merengue bem firme. E outro ponto bom de você ver é se já esfriou. Quando tiver frio, é porque está no ponto. Isso leva uns 10 minutos.